Olá, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 27, última aula. Hoje nós vamos fechar, pelo menos vamos fechar as aulas. Nós temos um cardápio cheio, tem bastante coisa. Temos 3 trabalhos para apresentar e eu ainda quero falar rapidamente sobre o trabalho do MST, que ficou da última aula. Então, vamos tratar logo de fazer isso sem perder tempo. Os 3 trabalhos hoje tem o trabalho de pobreza. Então, a pobreza é uma das coisas que talvez impeça a economia de se autocorrigir, onde outras economias poderiam se buscar eficiência automaticamente, pobreza pode impedir isso. Quem apresenta é Vinícius Oliveira Alves e João Isídio, e debatedores Alain Rosendo e Ricardo Nunes. Aí, depois temos um outro trabalho, já na parte sobre liderança, que é nosso último tema. O que impede economias de atingirem eficiência? Eu me lembro que o Celso Furtado, ele tem assim, o livro dele, basicamente o livro do Celso Furtado, ele pega... Diz assim, teve várias instâncias em que o Brasil quase se desenvolveu. Ele tinha tudo o que precisava para se desenvolver, mas faltou uma coisa. Então, no ciclo do açúcar foi distribuição de renda. Segundo ele, no ciclo da mineração foi tecnologia. Os imigrantes portugueses não tinham tecnologia. E no café, esse está mais escondido lá, mas tem uma hora que ele fala assim, o problema com o café tinha tudo para dar certo, podia ter começado 100 anos antes do desenvolvimento brasileiro, mas foi o problema das elites. O Brasil não tinha elites boas, ele tem mais ou menos esse argumento, que as elites que liderassem, que pegassem a liderança e fizessem aquilo. Eu não sei se esse argumento é correto ou não, mas existe esse argumento, então, de liderança. Aí eu vou falar um pouquinho sobre liderança, e tem esse trabalho, e ainda tem um último trabalho, que eu fui ver depois, não está no programa, mas porque ele foi colocado depois, que é um trabalho, não sei bem aonde vai se encaixar, que vai apresentar o João Ehringer. Correto? Isso? João? Isso mesmo. Isso, tá bom. Então, eu não sei se muitos de vocês chegaram a ler esse trabalho, mas vai ter. Então, para fazer isso, eu estou pensando mais ou menos, vai ter que ser mais ou menos meia hora para cada tema, coisa desses, 20 minutos de apresentação, tem 2 debatedores, então eu vou ter que lidar como se fosse uma conferência. Né? Eu vou marcar o tempo e a gente vai ter que ser mais curto. Não é o ideal para uma aula, é bom ter mais flexibilidade, mas, dada a situação, vamos fazer assim. Então, vai ter que ser meio que linha de montagem isso aqui. E talvez ficar um pouquinho mais, talvez chegar até as 2 horas. Aí, quem não puder ficar até o fim, depois pode assistir depois. Então, a prova vai... até amanhã eu entrego a prova para vocês. Eu vou mandar. Você não tem mais ou menos uma semana para fazer, então não tem muitas restrições aqui. Né? E aí acabamos com isso. Depois eu vou montar as notas todas, talvez, se faltou algum comentário de alguém, eu vou entrar em contato com vocês e perguntar, ver se os meus registros são iguais aos seus, mas aí a gente resolve isso tudo. Eu espero que tenha sido... Eu estava olhando assim o tanto de paper que a gente leu um monte de papers, um monte de assuntos, então eu espero que tenha sido uma disciplina que vai ajudar vocês muito com uma coisa que talvez para alguns de vocês ainda não é problema, mas vai ser, para outros já é escrever dissertação, escrever tese, que vocês não são preparados para isso, né? Vocês são preparados para fazer provas, para fazer exercícios, e de uma hora para outra eles chegam para você e falam assim, agora escreva, faça uma contribuição à literatura. Você, mas peraí, como assim? Ninguém me explicou. Eu, quando fui fazer doutorado, eu acho que eu nunca tinha lido um paper antes. Eu só tinha lido um livro texto, inclusive eu não entendia o que era um paper exatamente. Porque eu fui direto da graduação, eu não tive mestrado, eu fiz mestrado e PhD juntos. Então,
Daí, de repente, é muito difícil, de repente, você tem que escrever, é outra dinâmica totalmente. E eu espero que essa disciplina era o tipo de disciplina que talvez seja bom para isso. Não por nada que eu tenha falado, mas pelos monte de papers que vocês leram. Então, um monte de papers, e que nem aquele texto da onde vêm as boas ideias, vem de recombinações. Justamente, o mais coisa que se tiver para recombinar, o maior que for o seu adjacente possível, o melhor que vão ser as suas ideias, mais originais, mais interessantes. Então, eu espero que a disciplina tenha servido especialmente para isso. Alguém tem alguma pergunta sobre qualquer coisa dessas, logística? Então, tá. Então, diga. Não sei se você já explicou como é que vai ser a questão do prazo de prova, prazo de entrega, como que vai ser a entrega. Vai ser via e-mail. Eu mando para vocês via e-mail, daí vocês mandam de volta para mim via e-mail. Né? Então, vai ter umas 2 ou 3 perguntas para vocês responderem. Escolher 2 de 3, talvez. Não poder se estender muito. Vai ter limite de extensão. Você vai ter que conseguir botar as ideias lá naquele pedaço. E aí, o critério é esse. São perguntas bem gerais para vocês meio que usarem alguns conceitos e ideias que a gente viu, e perguntas tão muito pessoais assim, a sua resposta vai ser bem diferente da resposta de outras pessoas. É quase como se você vai estabelecer no documento mesmo, na prova. Não, eu não entendi. Já está definido o prazo de entrega também? Não está. Eu vou dar suficiente, mais do que suficiente, vai ser 1 semana, talvez. Não, isso aí não vai ser problema. Beleza. Porque o seu semestre acaba só semana que vem, né? Tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, vamos fazer nessa ordem. Vai ser pobreza, Banerjee do Flow, depois More Than Words e depois o texto do Financial Development. Mas antes eu quero falar sobre o MST. Eu não vou apresentar o paper, mas como ficou faltando aquilo ali, eu quero falar uma versão rápida dele. Deixa eu mostrar os slides aqui. E mais do que o paper, é mostrar o conceito. Eu queria botar o conceito, onde é que está encaixado isso aqui em assimetria de informação. Então, a ideia é assim, por que a gente não observa eficiência? Por que eficiência não é automático? Né? Reversão à eficiência. Uma das respostas, uma das melhores respostas, eu acho, inclusive, que tenha isso, é que a economia tem simetrias de informação. E quando você tem assimetrias de informação, aí você não tem mais eficiência. Você tem, no máximo, um second best, que a gente chama, o segundo melhor, mas aí o QC Paper está baseado em uma literatura que mostra que nem second best a gente consegue. A gente consegue um third best ou pior. E eu acho muito poderosa essa literatura. Durante muito tempo, essa era a minha coisa favorita, a simetria de informação. Toda a literatura, desde lá no começo com Stiglitz, mas Lafon e Tirol, e todos esses modelos principal agente, eu acho eles muito bonitos. Então, a ideia básica é essa que muitas vezes... deixa eu contar meio que uma historinha, como é que eu vejo... coisa que ocorreu comigo. Eu voltei do doutorado, cheguei na UNB, daí virei professor da UNB, fiz concurso em 96, 95, virei professor em 96, e eu cheguei cheio dessas ideias do jovem doutorado em economia, e assim, o que a gente tem que fazer é incentivos é tudo. A gente tem que corrigir o mundo, vamos salvar o mundo com incentivos. Essa era a linha. Então, aí eu vi aquele negócio da UNB, que a UNB, os professores tinham que fazer pesquisa, dar aula, fazer extensão, mas tinha pouca pesquisa acontecendo, muitas poucas publicações acontecendo. E aí eu logo pensei comigo mesmo, o que está faltando aqui é incentivos. E se vê que os incentivos de um funcionário público, um professor de uma federal, por exemplo, é o que a gente chama de low power incentives, incentivos de baixa potência. Então, o que é um incentivo de baixa potência? O que é um incentivo de alta potência?
O incentivo de alta potência é um incentivo onde, se eu colocar mais esforço, no exemplo aqui, se eu ficar acordado o fim de semana inteiro, trabalhar sábado e domingo, publicar mais um paper, eu vou ganhar todos os benefícios. Os benefícios são todos meus. Na linguagem que a gente leu, o residual claimant sou eu. Então, os incentivos são de alta potência. Se essas são as regras, eu realmente vou me esforçar, eu e todo mundo mais. Só que os incentivos do funcionalismo público e várias outras áreas são de baixa potência. Se eu me esforçar, se eu me esfolar para dar uma aula muito melhor, para dar uma disciplina muito melhor, para publicar muito mais, fazer extensão, fazer um monte de outras coisas que se espera de um professor, eu não ganho nada mais, nem a menos. Meu salário vai ser exatamente igual. Não é bem verdade, porque eu ganho um pouco de prestígio e outras coisas assim, mas em termos salariais, monetários, não ganho nada. Então, os incentivos são de baixa potência. Então, é isso que causa essa falta de esforço em universidades públicas. Assim que eu pensava como jovem. E aí eu olhava para tudo, olhava para o setor público, olhava para qualquer coisa. Até na minha família eu estava pensando como é que eu vou botar incentivos para... E depois eu fui amadurecendo e vi que não é bem assim. Um mundo só com incentivos de alta potência é um mundo muito ruim de se você viver, né? Porque enquanto chega uma hora que está cansado, não pode mais dar tanto esforço, senão vai cair. Então, esse paper é um pouquinho nessa literatura. Tem um lecture de um cara chamado Avanish Dixit, DIXT, que ele deu em Munique, que daí ele transformou num livro, que é sobre múltiplos principais e múltiplos agentes, é da onde eu tirei o modelo básico disso que a gente estendeu aqui, que ele coloca isso, que ele pega todas as literaturas, economia do trabalho, economia monetária, economia internacional, economia da saúde, pobreza, desenvolvimento, e ele mostra como que no mundo o que prevalece são incentivos de baixa potência. O mundo é um mundo de baixa potência. Não é que não tem incentivos, tem incentivos, mas eles não estão em todos os lugares. Então, aí a ideia desse trabalho é aplicar isso para o Reforma Agrária no Brasil. Eu e esses meus coautores aqui, a gente tem vários outros trabalhos anteriores a esse sobre modelando conflito rural e reforma agrária no Brasil. Tem um modelo de teoria dos jogos de MST e fazendeiros e o INCRA e o governo. E nesses trabalhos, que inclusive até hoje a coisa que eu mais tenho citação é o nosso livro, que a gente juntou tudo num livro no ano 2000, mas a gente sempre tomou o governo como um parâmetro. Então, a vontade política do governo de fazer reforma agrária. Porque as pessoas sempre falavam assim, reforma agrária é uma questão de vontade política. Se tiver vontade política, faz, se não tiver, não faz. E a gente tomava como exógeno. E esse trabalho tenta endogenizar a vontade política do governo. Então, eu vou mostrar só rapidamente a ideia. A ideia é que, talvez vocês não tenham pego isso aqui, mas a reforma agrária era um dos temas mais quentes que tinha, da década de 70 até ano 2000, mais ou menos, 2005, mais ou menos, reforma agrária estava sempre nos jornais. Então, era uma das coisas mais... mesmo não sendo muito importante para o Brasil, apesar de muita gente dizer que era, não era. O Brasil já era incrivelmente urbanizado, a agricultura brasileira é incrivelmente moderna e produtiva, e não era afetada pela reforma agrária. A agricultura modernizada não estava correndo risco nenhum na maioria do tempo. No entanto, no imaginário popular, talvez corretamente como uma dívida histórica do Brasil, talvez a reforma agrária simbolizava isso. Escravidão, uma das coisas, e reforma agrária talvez mais presente ainda. E a gente argumenta muito no trabalho evidências disso que eu acabei de falar, que o eleitor urbano brasileiro, que não é afetado por reforma agrária, ligava para a reforma agrária do ponto de vista eleitoral. E logo todos os políticos respondiam querendo oferecer reforma agrária. Então, a ideia básica aqui é um modelo de múltiplos principais e múltiplos agentes,
onde você tem o agente é o governo. Então, é o modelo principal agente, só que com múltiplos principais e múltiplas tarefas. Então, tem vários grupos de interesse, que podem ser... os grupos de interesse são professores universitários, funcionários públicos, aposentados, banqueiros, sindicalistas, etc. E tem os eleitores, e todos eles querem coisas do governo, querem políticas do governo. Okay? Então, as políticas estão aqui. Eles pressionam o governo para... Então, uma das variáveis que eles escolhem é esse alfa. O alfa é ou votos, ou contribuições em dinheiro, ou em tempo, etc. E eles querem, cada um quer política. Os professores querem bolsas, os banqueiros querem subsídios, sei lá. Os sindicalistas querem aumento de salário, os caminhoneiros querem diesel mais barato. Cada um quer coisas diferentes. E o governo tem que escolher quais dessas políticas ele vai fazer. E ele responde aos incentivos que são dados a eles. Então, só aí é o modelo principal agente. O que mudou é que tem múltiplos principais e múltiplas tarefas. Então, aí já seria um third best, a solução. O first best seria se não houvesse assimetria de informação nenhuma. Aí o governo, aí os grupos de interesse davam para o governo só o alfa exatamente correspondente ao que eles sabiam que eles iam receber. Mas como tem assimetria de informação, você tem perigo moral, tem um pouco de seleção adversa, esse é o second best. E o third best vem do fato de que tem múltiplos agentes, múltiplos principais, querendo múltiplas tarefas. Porque isso quer dizer que se eu sou um desses grupos de interesse, eu vou dar votos, vou dar dinheiro para o governo, só que daí, na hora que eu vou dar, eu percebo, peraí, mas o governo também está recebendo dinheiro dos meus oponentes, está recebendo dinheiro de outros grupos de interesse, então ele não vai me dar tudo que eu estou achando que ele vai me dar, porque parte vai ser cancelado pelo que os outros estão dando, para ele fazer exatamente o contrário. Então eu vou dar menos ainda, eu já dou menos do que eu daria no first best, por causa do perigo moral, que o governo sabe que eu não sei o que ele está fazendo, assimetria de informação. Mas eu ainda vou dar menos ainda. Então, os incentivos são de baixa potência para o governo entregar políticas para os grupos de interesse. E aí, onde é que entra o MST? E essa que é a nossa interpretação do MST, é que o MST vem aqui e ele não tem votos para dar. Se tiver... Poxa, mas o MST deve ter um monte de votos para dar, que ele tem todo o contingente dele. Não, isso é muito pouco. Relativo ao eleitor urbano, os votos do MST em si são muito pequenos. E ele não tem dinheiro para dar. Então, seria um grupo de interesse inefetivo. Só que eles acharam um outro jeito de agir, um terceiro canal, que não é votos e não é contribuição, é que eles vão afetar a assimetria de informação. Sobre o quê? Sobre qual é o esforço que o governo está botando em reforma agrária. Ao invadir propriedades, ao ir no Ministério da Fazenda e botar uma galinha em cima da mesa do ministro, eles fizeram isso. Ao fazer as caminhadas pelo Brasil, que é cobertas pela mídia, o que eles estão fazendo é chamando a atenção do eleitor urbano, que já tem uma simpatia, mais ou menos, por reforma agrária, e deixando claro para ele que o governo não está fazendo tanto quanto o eleitor urbano acha que ele está fazendo. E aí, ao reduzir essa assimetria de informação, o governo faz mais reforma agrária. Então, de maneira muito breve, essa que é a ideia aqui. Então, o que a gente deriva do modelo é o seguinte, é dizer assim, puxa, então esse é um bom jeito, é um terceiro jeito de um grupo de interesse agir, né? Afetando a informação. E tem toda uma literatura em grupos de interesse sobre isso. Diga, Lucas, você levantou a mão? Lucas, você está com a mão levantada? Bom, então não sei. Peraí. Bom, o Lucas está com a mão levantada, mas para ver que foi. Então, aí a gente pergunta, mas quais são os grupos de interesse que conseguem agir via informação, em vez de agir via votos ou contribuições?
E eles têm que ter algumas características, não é qualquer um. Eles têm que ter um baixo custo de esforço de fazer isso. Não vou definir muito bem isso, mas eles têm que ter alta produtividade desse esforço. E essa que é a coisa-chave, porque vários grupos de interesse gostariam de chegar e tentar afetar a informação, mas eles não têm a credibilidade, eles não conseguem chamar a atenção, não conseguem aparecer nos jornais ou criar os fatos que chamem a atenção. Hoje em dia é mais difícil ainda, né? Porque com mídia social você tem muito mais alcance, mas você tem muito mais competição. Mas o MST eram geniais nisso, eles eram muito bons em chamar atenção, em estar constantemente no Jornal Nacional, que era grande coisa na época, acho que ninguém assiste hoje em dia, mas na época era grande, e sistematicamente na capa dos jornais. Deixa eu ver o que está... Ah, tá. O Lucas ia fazer uma pergunta, mas parou o microfone. Quando funcionar, daí você entra e fala. Tá, e aí, só tem umas outras condições, mas não vou entrar nisso. Essa foi a foto que a gente usou na capa do nosso livro, do Sebastião Salgado. Só mostrar, tem umas fotos interessantes de Sem Terras, o massacre de Corumbiara. Essa foto, imagine se você fosse um fazendeiro. Vamos invadir a terra? Vamos! Tá. Aí, basicamente, daí a história, só para acabar, a história que a gente conta é que se tinha isso. Reforma agrária já é uma coisa quente no Brasil, já está na Constituição de 46, mas na década de 50, já parte do golpe, seja lá o que você queira chamar, de 64, foi medo de reforma agrária, que havia muita conversa de reforma agrária. Os próprios militares tentaram fazer uma reforma agrária para tornar a agricultura mais moderna. Redemocratização direta já, tudo aquilo foi tudo imbuído com reforma agrária, e o governo está lá dizendo, estou tentando fazer uma reforma agrária, vou fazer uma reforma agrária. E não era muito claro para o eleitor se aquilo era verdade ou não. O que o MST fez foi, a partir de 1990, e algumas mudanças na Constituição, ele vai mudar esse equilíbrio. É aqui que ele começa a deixar claro para o eleitor urbano brasileiro que o governo não está fazendo o máximo que pode, que ele poderia fazer muito mais, e aí o governo, de fato, começa a fazer mais. Então, tem toda uma linha nesse argumento aqui, que eu tenho para fazer esse argumento. Então, os eleitores têm que ligar para a reforma agrária, então tem muita evidência disso. Daí o MST tem que convencer os eleitores, eles têm que ter aquela produtividade. A mídia tem que ter interesse no que o MST faz. O eleitor urbano tem que mudar de opinião, o presidente tem que perceber que o eleitor mudou de opinião. Daí o presidente tem que fazer mais reforma agrária, etc. Tem toda essa cadeia, a gente tenta dar evidências de tudo isso. Eu só vou mostrar uma delas e notar que muitos de vocês que fizeram comentários sobre isso, vocês questionaram bastante a mídia, porque a gente trata a mídia meio que só um canal, meio que isenta ali. A mídia está ali olhando, vê o MST faz alguma coisa, eles vão lá e olham, tiram foto e põem no jornal. Mas muitos de vocês corretamente, eu acho, dado o que tem acontecido recente, nos últimos anos, com mídia e polarização, que a mídia, muitas vezes, é um jogador interessado nisso aqui, não é isento. Né? Muitos de vocês citaram Rede Globo e outras coisas assim. Então, talvez hoje em dia teria que adaptar para isso. Eu só quero mostrar uma parte empírica aqui, que é duas, aliás. Uma é o Felipe Carneiro, que é um ex-aluno de economia brasileira, fez a tese dele fazendo... ele pegou discursos de senadores e usou para classificar os senadores o discurso de direita, esquerda, centro e direita. E veja que interessante, isso aqui vem de Natural Language Programming, essas coisas, como, aqui está em inglês, mas terra, reforma, agrário, trabalho, especialmente na esquerda, mas também na direita também. A esquerda chama de agrário, a direita chama de agricultura, mas você vê como isso aqui nos 50, legislatura 50, que eu acho que ou é FHC ou é Lula. Acho que é FHC, é quando realmente estava pegando
começando a pegar isso aqui. Então, isso é evidência de que, pelo menos no discurso dos senadores, é um dos temas mais quentes que tem. E a segunda evidência, quero mostrar isso aqui, para funcionar o nosso modelo, é preciso que o governo seja influenciado pela MST. Que o governo, quando o MST invade mais, o governo, de fato, faz mais reforma agrária. Então, aqui você tem a popularidade presidencial, tem o FHC, aqui a desvalorização de 99, a popularidade. Entra o Lula, já bem mais popular, né? Mensalão, já cai a popularidade do Lula. E aí fazer uma regressão explicando popularidade e vendo como é que invasões, as ocupações e invasões afetam. Então, essas são as invasões 3 meses antes de cada ponto. E é interessante que o MST tinha um negócio que eles chamavam de abril vermelho, que eles invadiam terra em abril, para celebrar, para chamar a atenção do massacre de Curumbiara, que tinha sido em abril de 1996. Então, a gente vê que todo abril tinha esses picos, chamavam de, né, abril vermelho, de sangue ou da bandeira do MST. E aí a gente faz uma regressão explicando popularidade como uma função de popularidade defasada, um monte de variáveis econômicas que poderiam explicar popularidade, inclusive nos meses de Copa do Mundo, se Copa do Mundo afeta a popularidade ou não, né? Pão e circo, essas coisas. E a variável principal é essa aqui. A gente mostra que ocupações 3 meses antes reduz a popularidade do governo. Então, esse é o principal argumento que a gente tem. As ocupações servem para chamar a atenção do eleitor que o governo não está fazendo uma das políticas mais salientes que tem, que ele prometeu fazer. Então, as ocupações têm um impacto negativo. Tá bom. Eu vou parar aqui. Vamos lá, que nem eu falei, isso aqui vai ser que nem conferência, então acaba um tema. Alguém tem alguma pergunta ou comentário rápido sobre isso? Então tá, então vamos passar, eu vou liberar aqui pobreza, Banerjee do Flor com o Vinícius e o João. Deixa eu liberar aqui. E eu aviso para vocês quando tiver 5 minutos para acabar, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela? Estão me ouvindo direito? Sim. Ok. Ok. Vamos lá. Boa tarde a todos. Deixa eu colocar o cronômetro aqui, né? Eu e Vinícius, a gente vai tratar de um artigo do Banerjee que fala da influência do RCT, que são esses experimentos, né? Sobre a pesquisa em desenvolvimento econômico e sobre a adoção de políticas. O RCT, né, o Randomized Control Trials, é um método desenvolvido pelo Fisher exatamente para lidar com questões de natureza causal. O grande atributo desse método é você poder conferir a unidades diferentes, pegar unidades diferentes e alocar em grupos de tratamento diferentes, tratamento e controle, só que de forma randômica. Então, assim, em tese, o processo de atribuição não haverá nenhuma característica associada ao processo de atribuição que vai ser levada para um dos grupos. Então, qualquer diferença que a gente observar entre tratamento e controle, ela deveria refletir apenas o impacto do tratamento. E, assim, apesar de em medicina, vamos dizer assim, isso apesar de medicina, esse uso de RCT já estava sendo comum, e para ser usado em ciências sociais levou um tempo ainda, né, para se tornar uma ferramenta prática. E um dos efeitos desse uso da ferramenta prática é você afetar a disciplina de desenvolvimento econômico de uma forma substancial. O que a gente vai ver aqui é exatamente
a velocidade com que cresceu as publicações nesse ambiente e como isso se tornou importante. E aqui algumas bases de informação a esse respeito. Então, aqui, o uso de experimentos se expandiu não só na academia, como em organizações internacionais. Então, você tem o DIME do Banco Mundial, com um registro aqui de mais de 200 estudos, sendo a maioria randomizados. Você tem uma revisão bibliográfica do Cameron, em que você tem 2.259 estudos do período de 81 a 2002 em economia e desenvolvimento. E você tem uma terceira base, que é o Wade Grade, da Eva Vivaldi, que compila os resultados das avaliações de impacto de diferentes estudos. É bem bacana que você pode entrar no site e procurar uma política específica e ele vai te mostrar um gráfico de todos os impactos para cada artigo e a média deles. Então, é uma forma muito legal de pesquisar rápido sobre a RCT. Aqui o número de publicações, com base nos dados do Cameron, evoluindo de forma bem exponencial aí. Ainda sobre os dados do Cameron, o que ele conseguiu desses estudos de desenvolvimento aqui, sei lá, 66% desses estudos estavam usando RCT. Aqui o dado do Wade Grade, da Eva Vivaldi, que está mostrando aqui que a proporção de RCTs em economia com o passar do tempo tem aumentado muito, né? Com base nos registros lá do Wade Grade, né? E aqui também você tem o BRAD, que é uma espécie de associação de economistas de desenvolvimento, e esse gráfico mostra que os economistas mais novos, né, com PhD mais recente, eles tendem a publicar mais RCTs, né, realizar mais esse tipo de estudo. Aqui também mostrando a evolução na conferência do BRAD, mostrando que chega até um pico em 2010, 62% dos trabalhos que estavam sendo apresentados eram com base em RCTs, e depois a coisa que estabiliza ali mais ou menos em 40% a 50%, exceto aí no ano de 2016, que você tem 29%. No que diz respeito aos acadêmicos, aos jornais acadêmicos mais importantes aqui, a American Economic Review, a Econométrica, o JPE, você tem papers de desenvolvimento aparecendo mais nesses jornais com o passar do tempo, e os RCTs surgindo praticamente aqui nessa última instância, né? E esse aqui, no caso, RCTs em papers de desenvolvimento, né? Sendo mais específico. O RCT não tem muito limite no que diz respeito à diversidade de temas, nem à escala com que eles são executados. Então, você tem um trabalho do Oken, randomizando incentivos para coletores de impostos no Paquistão, o Banerjee, randomizando reforma do Departamento de Política da Índia, a Muralidharan, não consigo ler isso, randomizando o voucher em escola particular, no nível de escola, e o Blatterman aqui trabalhando com terapias cognitivo-comportamental para ex-combatentes. Em resumo, o RTC hoje é uma ferramenta comum para uso em economia de desenvolvimento e em economia em geral, eu acho. Bom, na segunda parte do texto, os autores eles vão começar a comentar diversas formas pelas quais os RCTs têm influenciado aí na pesquisa e desenvolvimento econômico. E a primeira delas é que essa que eles chamam aí de busca por identificação de causalidade. Essa preocupação maior aí, tentar fazer inferência causal, isso teria acontecido, segundo eles, em duas fases. No primeiro momento, nos anos 90, quando os RCTs não eram muito comuns em economia, mas já estavam bastante difundidos em outras ciências, como as da saúde, o pessoal de economia, inclusive o de desenvolvimento econômico, começou a tentar ali, a fazer o mais próximo que dá para fazer de um experimento controlado, mas com dados observacionais, né, que seria você identificar experimentos naturais a partir de métodos quase experimentais, que seria diferença em diferenças, regressão descontínua e utilização de variáveis instrumentais. Isso nos anos 90, né? E no segundo momento, a partir dos anos 2000, quando os RCTs já estavam bem consolidados em economia, essa ascensão dos RCTs meio que serviu
de incentivo para que os pesquisadores fossem cada vez mais rigorosos e cautelosos aí na identificação desses experimentos naturais a partir daqueles métodos lá quase experimentais. Inclusive, os autores citam como exemplo dessa tendência na área de desenvolvimento econômico aquela literatura que a gente viu no curso de persistência, né? Eles citam lá o trabalho da Melissa Dell, relacionado a instituições extrativas na MITA, e também citam os trabalhos lá do Nathan Nunn. Mas o interessante é que mas o interessante é que essa influência, ela não se dá de forma unilateral, porque essa literatura de métodos quase experimentais também influenciou a análise dos RCTs, porque você teve toda uma literatura aí que aprimorou bem o uso de variáveis instrumentais para ajudar na identificação de experimentos naturais. Teve até Nobel esse ano sobre isso, que o João comentou. E esse maior entendimento sobre o poder das variáveis instrumentais, isso permitiu que o pessoal do RCT fosse um pouco além daquele caso que você consegue randomizar perfeitamente o seu tratamento, porque nem sempre esse é o caso. Às vezes, o melhor que você consegue fazer é randomizar a intenção de tratar, né? Porque a pessoa, por exemplo, que foi designada para receber a intervenção, ela pode se recusar a receber o tratamento, ela pode ser não comply, ou pior, ela pode até receber a intervenção e depois sumir, e você não conseguir coletar os resultados dela no follow-up. Então, esse maior entendimento do poder das variáveis instrumentais permitiu aí a incorporação de desenhos de experimento mais complexos, que levam em consideração a possibilidade de atrito, de ausência de compliance perfeito e até de efeitos spillovers aí do grupo de tratamento para o grupo de controle. Uma das questões no uso de RCTs é exatamente qual a validade externa dos estudos que estão sendo realizados, né? Como eu citei lá atrás, quer dizer, o trabalho da Eva Vivaldi é exatamente comparar os efeitos estimados em vários estudos, né? E por que isso, né? Então, o que é validade, né? A validade é a ausência de um erro sistemático, né, no estudo. E aí, uma coisa que me vem à cabeça seria viés de variável omitida. Quando você realiza uma previsão em que você omitiu uma variável, ela pode ser precisa, ela pode gerar resíduos muito pequenos, né? Mas ela é precisa na direção errada, então ela está errando o alvo. Então, o que você tem que mudar, você tem que buscar evitar para realização para conseguir validade interna, é se livrar desse erro sistemático. Então, você vai ter mais validade interna quanto mais esse estudo for livre de um erro sistemático. Validade interna também diz respeito ao quê? Se aquelas conclusões que foram tiradas da pesquisa são válidas para a amostra que foi usada na pesquisa. E, finalmente, dizendo que seria validade externa é saber se você pode extrapolar os resultados daquela pesquisa, você pode generalizar aqueles resultados para outras populações. Essa é uma questão importante, porque qualquer estudo ocorre em um determinado tempo e lugar, e os resultados podem ser sensíveis a isso. Então, com o RCT, você pode ter uma ideia de como esses efeitos de tratamento vão se dar em diferentes contextos. Mais que isso, você ainda tem uma situação em que, a depender da unidade, quer dizer, você pode ter um efeito de tratamento que varia a nível da unidade, né? Então, você ainda tem que trabalhar com isso. Então, assim, uma forma para avaliar a validade externa ou seja, dar essa credibilidade na generalização, é ter vários estudos causais bem identificados, com bastante diversidade no que diz respeito à característica das unidades, natureza dos tratamentos, ou mesmo a taxa, a proporção com que a proporção do total que representa lá o grupo de tratamento. No que diz respeito às estratégias, aqui são citadas algumas, né? Uma delas é combinar as avaliações existentes, e aí você tem uma distribuição, média, variância, e muitas vezes você também pode tirar uma espécie de efeito, eu chamei de efeito fixo, mas talvez seja um termo ruim, mas uma coisa associada ao ambiente. Então, eu tenho uma média, variância geral dos efeitos que foram estimados e uma coisa associada a cada ambiente, uma diferença associada a cada ambiente. Uma alternativa a ter que combinar várias avaliações é você realizar um projeto multisite, né? Um mesmo projeto realizado em vários ambientes diferentes. Então, aí eles citam alguns trabalhos que são
que são realizados em vários países ao mesmo tempo e eles vão tentando coordenar a pesquisa acontecendo em vários lugares. O Banerjee propõe um método que seria a especulação estruturada, que ele diz que os autores eles deveriam ter o dever assim, de pensar sobre a validade externa dos trabalhos deles, né? Diz que isso é importante, porque captura esse conhecimento específico do próprio autor, indica onde outros experimentos onde esse experimento que ele realizou pode ser realizado também, e cria incentivos para que no desenvolvimento do projeto os autores tenham mais cuidado com a questão da validade externa. Bom, uma outra forma de influência dos ASTT seria isso que eles chamam aí de permitir observar o não observável. Em que sentido? Os autores eles falam que os ASTTs eles têm uma vantagem aí de proporcionar muito controle sobre o próprio desenho do tratamento, né? E isso vai permitir que o pesquisador trabalhe até mesmo, às vezes, só com base no insight teórico, com intervenções inéditas que nem existem ainda no debate sobre políticas públicas. E um exemplo que eles dão disso, né? Por exemplo, você está interessado em aumentar a vacinação em crianças e você sabe que a teoria econômica diz que os agentes reagem a incentivos. É uma coisa que você poderia tentar fazer, isso em países pobres. Você poderia oferecer 1 quilograma de lentilha para os pais que vacinarem seus filhos, né? Seria uma intervenção inédita que nem existe ainda em termos de políticas públicas, só com base aí no insight teórico. Só que essas possibilidades adicionais que você tem por conta desse controle que você tem sobre a intervenção no RCT, isso vai muito além, porque você pode até avaliar políticas públicas de forma indireta, por meio do que eles chamam de mechanism experiments, que consiste no seguinte: você supõe que a sua política pública ela vai afetar um resultado de interesse através de um mecanismo intermediário. E daí a ideia seria, ao invés de avaliar a política pública, avaliar o efeito do mecanismo sobre o seu resultado de interesse. E um exemplo que eles dão desses mechanism experiments está relacionado a uma chamada teoria da janela quebrada, Broken Window Theory, que, basicamente, segundo essa teoria, a polícia ela estaria muito preocupada em combater crimes de vandalismo, porque se esse tipo de crime estiver em alta, isso sinalizaria uma desordem, uma maior tolerância da sociedade a crimes mais graves, que ficariam, então, mais prevalentes. Então, nesse cenário, uma política pública inicial que você poderia tentar vamos ver se funciona colocar mais policiais ali nas regiões onde esses crimes mais graves estão mais em alta. Mas aí, nesse cenário, o que essa literatura de mechanism experiments falaria é, olha, ao invés de testar a política, vamos testar o mecanismo. Nesse caso, vamos ver se vandalismo realmente incentiva a ocorrência de crimes mais graves. Como que você faz isso? Você distribui ele de forma aleatória em algumas regiões das cidades, alguns carros ali com a janela com vidro e a janela quebrada, e ver se nesses locais que você aumentou de forma exógena o vandalismo, se a ocorrência de crimes mais graves aumentou. Então, é basicamente isso, né, que os RCTs permitem aí, nesse sentido de observar ou não observar. A gente tem também acho que uma especificidade, né, que é a coleta de dados, né, ela é diferente, né, ela é mais direcionada, de repente você não precisa trabalhar com uma amostra tão grande, já que você tem ali, claro, controle do que está fazendo, né, mas o que eu achei mais curioso é que o que isso faz com a medição, né? Então, assim, acaba que isso incentiva o uso de ferramentas de medição de outros subcampos ou mesmo de áreas totalmente diferentes, né? Aqui, um exemplo que me veio foi esse procedimento de licitação, né? Que é de conseguir tirar uma resposta do Becker de Gruit-Marchak, que foi, inclusive, citado na aula anterior, sobre disposição a pagar. Lá era um caso sobre o tickets de loteria para viajar para Chicago, e o pessoal tinha que pagar aquilo para saber a informação de uma determinada política, o impacto de uma determinada política. Mais bacana é que, assim, também métodos e dispositivos desenvolvidos para o trabalho, esse trabalho igual aqui, está em andamento, eles queriam saber se as pessoas lavavam e quando lavavam a mão.
Então, contrataram a empresa chinesa para produzir um dispenser de sabão que registra, né, o tempo, né, registra quando foi bombeado lá o sabão para ter esse dado. Bom, e para finalizar, os autores eles vão argumentar agora que os RCTs eles podem influenciar a política pública também de forma indireta. E para meio que provocar essa discussão, eles começam com essa pergunta aí: será que existem alguns RCTs que são muito acadêmicos e pouco úteis na prática? Mas vamos falar que, na verdade, alguns estudos eles não estão interessados em avaliar nenhuma política pública específica. O que eles querem é testar alguma teoria ali específica sobre o comportamento humano. Só que esse exercício ele pode ser frutífero, porque esse experimento ele pode depois te produzir algum insight teórico que depois se converte em alguma ideia sobre o desenvolvimento econômico, e isso, por sua vez, pode no futuro ali contribuir para o debate sobre políticas públicas. E, na verdade, isso não é só uma possibilidade, isso já aconteceu. E um exemplo que eles dão disso é em economia da saúde, em que você teve diversos estudos para diversos países que encontraram um resultado ali em comum. Os autores encontram que quando você fala de produtos relacionados à saúde, pequenos aumentos de preço fazem com que as pessoas deixem de consumir esses produtos, elas são muito sensíveis a variações pequenas de preço, mas, por outro lado, com pequenos incentivos, como, por exemplo, preços negativos, você consegue induzir as pessoas a a utilizarem, a aumentar a adesão a esses produtos. Então, você tem um resultado aí que, com pequenos incentivos, você consegue encorajar as pessoas a tomarem ações que têm um custo de curto prazo, mas ações que são benéficas no longo prazo. E esse resultado experimental sobre o impacto dos preços, no caso relacionado a produtos de saúde, isso acabou servindo de argumento favorável para disseminar a prática de distribuir de forma gratuita essas redes de mosquiteiros aí com inseticida em diversos países da África. Isso acabou sendo importante aí no período recente para combater a malária nesses países, né? Então, a mensagem final desse artigo, no fundo, é isso, né? Você tem os RCTs, eles influenciam e têm influenciado a literatura de desenvolvimento econômico e também de políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento econômico. Tanto porque você consegue avaliar diretamente lá uma política pública, começando com um projeto piloto e depois aumentando a escala se a intervenção der certo, como também você pode influenciar de forma indireta aí, porque às vezes você está fazendo um RCT que não tem interesse em avaliar nenhuma política pública específica, mas isso pode gerar um insight teórico que no futuro pode contribuir também nesse debate aí de políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento econômico. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. Então, temos dois debatedores, Alan e Ricardo. Quem quer ir primeiro? Posso falar? Olá, boa tarde. Estão me escutando? Parabenizar os dois pela apresentação. Achei bem interessante, bem sucinta, né? Porque o tempo é limitado e tal, deu para entender bem. E, ao ler o artigo, vendo esses estudos, eu fiquei com algumas questões, assim, lógico que eles são muito interessantes, desenvolvem bem a área, mas uma questão que me preocupa um pouco é a questão ética, que acho que às vezes envolve até, digamos assim, meio que um crime do pesquisador. Por exemplo, eu vou dar um dinheiro para um pessoal de um lugar para ver quanto que isso vai ser utilizado na corrupção e tal. Ou o próprio exemplo do Vinícius, que ele citou, de colocar uma janela, ver janela quebrada, se incentiva ou não crimes mais graves. Eu fico um pouco preocupado como se a pessoa tivesse, entre aspas, brincando de Deus ali numa região assim. Outra questão também que eu queria saber o que vocês acham sobre é em relação ao viés, porque eu tenho a impressão que existe um viés de pré-seleção de difícil tratamento. Por exemplo, às vezes populações muito parecidas, mas elas mudam o comportamento conforme o líder ou coisa parecida. E sempre esse tipo de estudo vai ter uma negociação ali com, sei lá, com o prefeito, com o diretor de uma escola, com esse tipo de coisa. Aí, por mais que eu tente randomizar, escolhi 15 escolas, mas todas as escolas têm a característica de terem aceitado aquele estudo. Será que existe alguma característica que eu acho muito difícil, pensando como, assim, que um pesquisador consiga tratar isso? Porque às vezes são características até temporais, às vezes a mesma escola no outro período vai comportar diferente. Queria ver qual a opinião de vocês em relação a esses dois temas, em relação ao RCT. Obrigado. Ricardo. Beleza. Só rapidamente comentar
O artigo, ele tem uma... e primeiro, parabéns aí para os apresentadores, é um artigo bem, assim, expositivo, né? Só para dar uma noção da importância do modelo para essa área da economia e para a economia como geral, né? E aí, numa sessão, ele fala sobre as possibilidades de construir em cima de um estudo já feito, de RCT ou então em andamento, que como enfim, fácil estressar um pouco o modelo para adicionar novos pensamentos, enfim, novas análises. E aí me lembrou muito de uma coisa que o João Exígio até falou na última aula sobre o GitHub, sobre como é fácil você estressar, enfim, um código ali, fazer pequenos tweaks ali para, enfim, já chegar numa coisa diferente. Enfim, só esse comentário básico. E aí uma coisa que eu achei bem interessante no texto é uma coisa que ele coloca, acho que no final já quase, que é autores combinaram, né, acho que 70 estudos de RCTs de Health Economics e acabaram achando similaridades entre os consumidores e os tratamentos, né? E eu pensei que isso é uma coisa interessante, talvez possa ser combinado com, sei lá, machine learning, né? A gente tem alguns sites de repositórios para RCTs e, enfim, uma vez existindo estudos suficientes para poder fazer uma análise desse tipo de cross-country, a gente consegue enxergar alguma coisa aí. O artigo ele tem essa pegada de, eu achei meio que uma propaganda de RCTs, né, vou ser sincero, e aí eu não acho que ele aborda muito bem críticas, enfim. E aí uma crítica que eu tenho assim na cabeça me parece às vezes que os RCTs eles tratam de problemas muito, muito específicos. E aí entra a parte de validade, enfim, externa, e aí meio que eu acredito que acaba esquecendo, enfim, deixando de lado os grandes problemas, enfim, que assolam a humanidade e tal. E aí eles dão um dado que é até impressionante no final, que vai mais nessa ideia de validade, sobre essa crítica, é que apenas nove RCTs, estudos de RCTs, foram escalados, 9 de 489 do J-PAL, foram escalados, isso é só 2% dos experimentos, e aí, enfim, esse número é bem assustador, né? É 2%, número muito baixo, e são estudos caros, né? Então, não sei até que ponto vale a pena, não sei. Mas acho que era isso, só um comentário. Obrigado. Deixa eu, antes de responderem os apresentadores, ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Só mais uma. Eu só quero recomendar, se alguém quiser, essas críticas que os apresentadores fizeram são muito boas, se alguém quiser ver, umas bem interessantes, veja o Deacon, Angus Deacon, que foi prêmio Nobel também, ele desce a linha em RCTs. É muito legal ver Nobel brigando com Nobel, pesos pesados. Ele chega a ser mais do que acadêmico, parece que é um negócio pessoal, vale a pena ver no YouTube. Então, vamos lá, os apresentadores, quiserem responder alguma coisa? Você quer falar alguma coisa, João? Eu vou falar eu acho que depois você fala da questão moral. Existe porque o colega falou o seguinte, que quer dizer, a escola, no caso lá, aceitaria ou não participar do projeto, então aí você já teria uma espécie de viés. Eu acho que isso o Vinícius citou. E até tem no artigo aqui, Glenister, né, que é sobre o handbook do experimento de campo, né, e aí diz que tem, assim, uma citação ao que seria o parceiro ideal, né, mas aí é interessante porque ele já fala que, não, assim, tem um parceiro ideal e nenhum parceiro se parece com esse parceiro ideal, então, assim, é tipo uma realidade mesmo e, assim, eu não sei, eu acho que o que você disse é meio inevitável. Não sei se você tem alguma coisa para contribuir nisso, Vinícius. Acho que é mais o que existe um pouco de desenvolvimento um pouco sobre isso, que às vezes a unidade que vai receber o tratamento, né, a escola, ela pode ou não aceitar participar da intervenção, né, tipo, principalmente se for às vezes tratamentos que envolvem coisas éticas, né, tipo, e acho que o que tem um pouco de desenvolvimento sobre isso é você ter desenhos de experimentos mais complexos em que levam em consideração
essa possibilidade de você não ter perfect compliance, né, tipo, as unidades tratadas e de controles não cooperarem com a designação que foi dada a ela ao tratamento, você consegue, ainda assim, estimar o efeito sobre as unidades que efetivamente aceitaram participar do experimento. E também tem desenhos aí que levam em consideração essa questão do atrito, né, que às vezes a pessoa até aceita receber o tratamento, mas depois some e você não consegue coletar os resultados, né? E ainda com relação a essa questão da ética, né, nos RCTs, acho que aí também que vem a importância de você não esquecer a importância dos experimentos naturais, né? Que às vezes tem coisas que a ética não permite você fazer num experimento controlado, mas que às vezes ali, observando a realidade, você identifica ali alguma variação exógena de uma situação que seria mais difícil você fazer um experimento controlado por questões de ética, como, por exemplo, mudanças de instituições. Isso aí acaba complementando aí a análise, né? Tipo, acho que... E também, com relação ao comentário do Ricardo, lá que ele tinha falado lá que é um pouco preocupante que uma minoria dos estudos lá do J. Paul, eles acabaram sendo escalonados depois, porque os autores meio que comentam para tentar... O contra-argumento dos autores é que esses estudos que foram meio que escalonados, eles são justamente, seriam os mais importantes, os que teriam um peso maior, porque foram milhões e milhões de pessoas que foram contempladas por esses estudos e tal. Então, eles falam que, às vezes, você observar, para você avaliar a efetividade dos RCTs, não seria o ideal você ver quantos que são escalonados ou convertidos em políticas públicas, mas sim ver o peso relativo de cada RCT, porque alguns são mais importantes do que os outros. Eles falam mais ou menos isso. Uma coisa que eu queria compartilhar aqui com o Ricardo, deixa eu ver aqui deixa eu mostrar isso aqui, cara. A gente não chega a ter um GitHub, mas no WageGrade eu achei muito legal isso aqui. Você seleciona um programa, e aqui eu escolhi o tratamento de água, e aqui a incidência de diarreia, por exemplo, é uma das variáveis que aparece para tratamento de água. E aí ele me traz com uma velocidade incrivelmente lenta, aqui ele me traz os estudos. Então, isso aqui é uma média aqui, acho que deve ser 38%, ou 0,38%, não tenho certeza, e traz aqui cada um dos estudos, qual foram os resultados de impacto que eles trouxeram. Então, assim, o esforço que os caras estão fazendo de compilar os resultados desses RCTs é um esforço bem legal. Quanto essa coisa do GitHub, até uma consideração um professor respondeu e acabei não comentando sobre, que de fato, assim, você não tem incentivo para, vamos dizer assim, vamos levar esse debate até onde ele pode ir. Não, o incentivo não é isso, o incentivo é publicar. Então, depois que você publicou, você não tem nenhum incentivo para falar, vamos levar esse debate até onde ele pode ir. A ideia do GitHub era bacana por isso, né? Porque o que um programador faz? Leva aquilo até onde dá. E quando não dá mais, aí você tem um rompimento e o cara cria uma função nova do zero, porque não dá mais para levar aquilo. Então, ótimo. Obrigado. Vamos passar para frente, então. Deixa eu mencionar alguém, mencionou nos comentários Martin Ravignon, do Banco Mundial, que é esse caso de desenvolvimento, é um outro grande crítico de RCTs, e ele argumenta que são incrivelmente caros e com estudos tradicionais dava para conseguir mais ou menos o mesmo resultado, talvez não tão limpo a identificação, mas mais ou menos a mesma coisa com coisas tradicionais com custo bem menor e uma intervenção bem menor. Tá. Então, vamos passar para a liderança agora. Eu vou uns 5 minutos, eu quero motivar a liderança, daí vem a apresentação do paper. Então, eu mencionei um pouco, eu não vou falar muito sobre o paper em si, mas mais sobre a ideia de liderança, que, como eu falei antes, faz sentido que liderança possa ser uma variável importante para entender o que acontece no mundo, performance econômica.
Mas é impressionante como economistas não usam isso. O economista mainstream pega muito mal você tentar explicar alguma coisa por liderança. Você chegar e dizer, Coreia do Sul é desenvolvido hoje porque teve boa liderança, ou o Brasil não é porque não teve boa liderança. Mas, intuitivamente, a gente sabe que liderança tem que fazer. A gente sabe na nossa vida. Cada um de nós já teve experiências de estar em lugares onde tinha alguém com boa liderança. Quem gosta de liderança é isso aqui. Quando você vai num aeroporto qualquer, na livraria do aeroporto, o que você vê de livros de liderança? Então, tem alguém que adora. Pessoal de administração, né? Pessoal de administração escreve todo tipo de livro de liderança. Steve Jobs, não sei quem, Warren Buffett, etc. Aqui tem um cara escrevendo, dizendo assim, esse é o único livro de liderança que você jamais vai precisar. Mas aí você vira e tem mais um montão. Então, isso faz com que pegue muito mal, acho que em economia, essa ideia de liderança que é meio ad hoc. Então, a nossa ideia por que é nosso interesse? No nosso livro sobre Brazilian Transition, uma das condições era a liderança. A gente queria ver, e o papel de liderança era justamente de mudar as crenças. Então, o líder muda as crenças, e aí isso muda as instituições, com novas crenças tem novas instituições, isso afeta o resultado. Um líder não necessariamente é um chefe, não necessariamente hierárquico. Tem um paper eu acho que é do James Buchanan, se eu não me engano, que ele fala esses barcos que tinha um cara com um chicote e os remadores. Muitas vezes o cara com chicote é contratado pelos remadores para coordenar eles. Então, um líder coordena, ele não está lá, ele não é superior de alguma forma, pelo contrário, ele é contratado, e muitas firmas é a mesma coisa. A liderança, no paper a gente tenta separar papéis de coordenação versus agência. Mas eu não vou falar sobre isso agora, só quero mostrar, tem alguns trabalhos, um dos poucos trabalhos que você vê sobre liderança, tem esse aqui que é interessante o que eles fizeram, eles pegaram dados de líderes que morreram por acaso, por acidente, quando o avião cai ou tem um ataque do coração. E aí eles viram, será que a performance do país mudou depois? Fazendo assim, você está meio que pegando uma mudança exógena. Não é que o líder estava tão mal que mataram ele ou tiraram ele, e daí o país começou a ir bem. Porque daí seria endógeno. E no nosso trabalho, a gente faz a mesma coisa com técnicos de futebol americano, mas na versão original a gente tem toda uma parte com futebol brasileiro também. E de fato, no futebol brasileiro, quando muda o técnico, nas próximas 3 rodadas, em geral, o time vai bem melhor. E eu sei disso porque eu sou torcedor do Curitiba, e o Curitiba é um dos que mais troca técnicos que tem, 5 técnicos em um ano. Mas olha só os resultados deles, só mostrar rapidinho isso aqui. Então, vários líderes, você conhece alguns deles, que morreram inesperadamente, ou um avião caiu, ou câncer, ou alguma coisa assim. E aí tem esse tipo de análise assim. A análise é depois com regressões, mas aqui está graficamente. O líder entrou aqui, essa aqui é China, deve ser Mao Tse-tung, né? E aqui ele morreu, e você vê que parece que o país foi melhor depois que ele morreu. A mesma coisa aqui. Na Guiné, o país está todo errático aqui, volatilidade, ele morre, aí o país começa a ir bem. Diga, Fábio. Professor, na China e em Moçambique parece que não tem uma reversão de tendência imediata, né? Parece que continua a tendência. Na Guiné parece que tem alguma mudança de tendência, talvez no Irã, mas pelo menos nos 2 primeiros a impressão é que você não muda imediatamente a tendência, né? Dessa linha pontilhada. Mas em Moçambique sim, né? Porque tá Moçambique sim, claro. Na China que você... Não sei, a impressão que eu tive na China é que você continua a tendência de crescimento que já estava, né? Talvez a inclinação seja um pouquinho... Teria que fazer um termo interativo aqui e ver se estatisticamente.
Eu falo da China porque a minha impressão é que a China, talvez os líderes não importem tanto, porque você tem um partido tão forte ali que aquele core do partido, se o líder desvia do que ele quer, você dá um sumiço nele e pronto. Mas, no entanto, eles têm esse culto à personalidade que é Mao, Teng e Xi agora está fazendo a mesma coisa. Eu concordo com você, mas eles tentam fazer um culto à personalidade lá, né? Ah, sim, tem um culto. Bom, e aí, só para acabar, eu achei esse trabalho aqui que faz a mesma coisa com presidentes de companhias. Então, quando o presidente de uma companhia morre, e aqui é o membro da diretoria morre, e o all quer dizer morre ele ou alguém da família dele. Morre o filho dele, a esposa dele, o cara fica abalado. Então, se for alguém da diretoria, não afeta tanto. Mas quando morre alguém da companhia, a empresa, o presidente, o CEO, a empresa sofre muito mais. Aqui está medindo qual é a variável ali, eu não consigo ver. Lucratividade, não sei medir do qual. Então, é uma ideia de que leaders matter, né? Liderança pode ter um impacto. E só a última coisa para mostrar que tem uma coisa engraçada aqui. Aqui companhias dinamarquesas, a lucratividade depois que morre alguém na família do presidente. Se morrer o filho, a empresa cai a lucratividade, exceto se for a sogra. Morreu a sogra, a lucratividade da empresa aumenta. Eu não sei se isso é verdade ou se foi forçado, mas cai bem no clichê de sogras. Ok, então vamos lá. Então temos a apresentação de um trabalho que é sobre o papel de lideranças aqui no Brasil. É o Sérgio e o João Vitor, e eu quero botar como uma pergunta já para eles. More than words. O que quer dizer isso? É uma citação de uma música. É a música dos anos 90. Eu não sei se está escrito no paper ou não, tá? Mas é. Eu não vi, mas eu imagino que sim. Eu conheço pessoalmente o Daniel da Mata e eu imagino que era uma brincadeira, né? E é uma música boa, tá? É. Tá bom. Acho que o João Vitor começa, né? Vamos lá. Isso aí. Compartilhar minha tela aqui. Pessoal, boa tarde. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Sim. Ok. Acabou de chover aqui, não sei se vai atrapalhar um pouquinho. Todo mundo está vendo a tela aí? Ok. Eu sou o João Vitor e eu e o Sérgio nós vamos apresentar esse artigo More Than Words, Leader Speech and Risky Behavior During a Pandemic. Os autores o Thiago Cavalcante, Daniel da Mata e o Nicolás, pessoal da FGV. Bom, o objetivo do artigo ele é basicamente mensurar o possível impacto do discurso anticientífico ou discurso negacionista e atitudes de líderes populistas no comportamento de risco das pessoas. Qual é a influência desses líderes, né, dentro dessa literatura de liderança que o professor começou a abordar. O objetivo é tentar mensurar qual que é o possível impacto desse discurso na pandemia sobre o comportamento das pessoas, a percepção de risco das pessoas que estão sob a influência desses líderes, né? E o tema é até um pouco delicado, mas é interessante como que os autores são bem cuidadosos na construção desses conceitos, né? Dessas definições, o que é um líder populista, o que seria essa retórica negacionista, a definição e, na verdade, o enquadramento, né, de um líder populista, eles seguem essa referência que está no slide aí, e na verdade, um tipo específico de populismo que ele considera eles consideram, né, mais moderno, que é no sentido dessa oposição entre a elite, né, o establishment, e os interesses do povo, da população.
E a definição de retórica negacionista também tem todo um cuidado para poder definir, porque o artigo, no caso, ele é específico, né, para o caso brasileiro, estudando quais são as possíveis consequências do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Então, a definição do que seria essa retórica anticientífica, essa retórica negacionista, eles utilizam várias referências de epidemiologistas, economistas, mídia, comunidade científica. Então, tem todo um cuidado e várias referências para definir o que seria essa retórica negacionista ou anticientífica. A contribuição na literatura de liderança é mais específica para o caso de saúde pública, né? Nessa tentativa de mensurar o poder de persuasão desses líderes com essa retórica anti-especialistas, no sentido de saúde pública, né? Claro que tem outras aplicações também, porque ele até comenta que esse discurso anti-especialista, né, anti-expert, é bastante comum e pode ter outras implicações além da saúde pública, no caso óbvio da pandemia, né? A literatura de liderança ou de populismo, ela é bem ampla. É mais comum, por exemplo, a análise de política fiscal ou de comportamento, de incentivos para a população. Então, esse caso é mais, ou até comércio também, esse caso é mais específico para a questão da saúde pública, né? Porque, por definição, né, essa pandemia, esse vírus, é de caráter coletivo. O meu comportamento individual, ele afeta toda a sociedade, então a liderança pode exercer um impacto negativo em termos de externalidade, né, para toda a sociedade. Bom, o contexto é... João, você põe tela cheia, eu não sei se você está... A gente ainda está vendo o slide inicial. Uai, será que eu estou... Deixa eu... Agora sim. Está dando para ver? E põe em tela cheia, por favor. Estava apresentando, então deve ter dado algum problema. Mas assim, pelo menos dá para ler, né? João, você pode estar em modo apresentação? Tá. Deixa eu tentar colocar de novo aqui. Estão conseguindo ver passando a contexto? Ou não? Não. A gente não viu nada, não. Ah, tá. Agora vocês estão conseguindo ver? Sem se apresentar, mas o PowerPoint aberto? Sim. No contexto agora. Isso. Vamos deixar assim, então, porque parece que quando coloca para apresentar, está agarrando no primeiro slide. Mas para mim estava apresentando normal. Aqui vocês estão conseguindo ver o contexto, então, né? Sim. Então vamos seguir por aqui, acho que é melhor. O período de análise é bem no início da pandemia, entre 1º de fevereiro de 2020 ao 14 de abril de 2020. Então, é um período bem específico e, como eu já falei, para o caso brasileiro, a liderança é, no caso, o presidente. Então, nesse período, como acho que todo mundo está ciente, tem uma resposta descoordenada e heterogênea. De forma geral, os estados e municípios foram em uma direção e o governo federal foi em outra direção. Até dentro do governo federal também houve uma certa descoordenação entre ministro e presidente. Então, essa resposta ela foi bem heterogênea entre estados, municípios e o nível federal. Então, a estratégia utilizada pelos autores é identificar alguns eventos-chave desse discurso do presidente, para poder ter uma robustez na hora de medir se esse discurso, esse episódio, esse evento-chave teve um impacto ou não sobre o comportamento dos indivíduos, né, o nível de isolamento. E, utilizando essa estratégia, que consiste em construir uma variável com base na proporção de cobertura dos 4 principais jornais do país, a cobertura a respeito dessas manifestações, não só discurso, como atitudes também que desafiavam o consenso científico, né, seja o OMS, a comunidade acadêmica, todas as recomendações a respeito da pandemia. E foi possível identificar esses 2 eventos que destacaram, depois tem mais um gráfico que mostra com mais detalhe, que é a participação do presidente nas manifestações do dia 15 de março. Àquela altura já era já tinha uma noção geral de que era necessário evitar aglomeração,
e também o pronunciamento oficial dia 24 de março. Para quem não lembra, foi quando o presidente classificou a pandemia como uma gripezinha, aquela questão do histórico de atleta, de a conspiração da mídia, não sei se é muito esse termo, mas esses dois eventos destacaram, e também eles utilizaram índice de engajamento no Twitter, curtidas, retweets, e também a pesquisa, atividade no Google com relação a esses dois eventos. Os dados que eles utilizam são de 3.975 municípios, que é uma cobertura bastante razoável, acho que a gente tem em torno de 5.500. E para poder medir o isolamento, tem uma empresa que ela consegue medir a localização de 60 milhões de celulares, né? Supostamente qual que é a palavra? Anônimo, né? É o rastreamento, né, João? Uhum. A cobertura de município bem razoável, e eles pegam o dado de localização a partir daqueles aplicativos. Então, se você tem um aplicativo que habilita você dar um serviço de localização, ele vai buscar onde você está, e aí criar um índice de localização. Se você está dentro de 450 metros do considerado a casa, você está isolado. Se você saiu desse raio de 450 metros, você não é considerado mais isolado, né? Então, é um negócio de 0 a 1, que dá a proporção de isolamento ou não. Eles fizeram isso por município, e alguns testes de robustez com transações de cartão de crédito, para verificar o apoio ao governo, né? Porque parte do tratamento era uma interação entre duas dummies, né? Se você tem um apoio do governo, né? Uma votação expressiva do presidente, e se tem o evento da manifestação contrária ao isolamento do presidente. Aí alguns outros dados de controle utilizaram estimativa da população do município, dados qual era o nível de pobreza, qual era o nível de cobertura por TV também, porque a disseminação das mensagens poderia ser maior, religião, etc. Alguns dados para saber o grau de disseminação da informação foram baseados em mídia, né? Em Twitter, quando tem retweets, likes, isso aí você vê que é um canal de transmissão razoável, o acesso à internet, né? Com procuras no Google, e a proporção de primeiras páginas de jornais, né? Se você tem mais primeiras páginas de jornal sendo com a mensagem anti-isolamento, você vê um efeito maior, né? Outros dados utilizados foram legislações estaduais de isolamento, né? Se você teve restrição em escola e restrição com comércio também. Se o comércio fechou, escolas fecharam, né? Então, basicamente, essas são as bases de dados muito interessantes. No próximo slide, João, se dá um sabor um pouquinho do dados de localização dessa in loco, divididos aí nos municípios, né? Um período de isolamento logo no início de fevereiro e depois em abril, você vê que o grau de isolamento como um todo aumentou, né? Muito embora os efeitos temporais dessas manifestações do dia 15 e do dia 25, você consiga achar na estimação uma redução no isolamento nessas localidades pró-governo e que tiveram essa disseminação maior da mensagem. Pode ser próximo. Esse gráfico da esquerda é a cobertura nos principais jornais, né? Folha, Estadão, mais dois, e você tem isso é uma ideia por cobertura diária, né? Quanto maior o pedaço na capa que está falando sobre a notícia, maior é a cobertura. Esse desenho do gráfico da cobertura de jornais é muito parecido com retweets e likes. Até porque você tem Twitter hoje em dia de jornal, dos principais meios de comunicação, e as pessoas vão retweetam, encaminham, etc. Então, o gráfico tem uma correlação muito alta. Esses dois eu não coloquei mais gráfico para não ficar algo poluído no slide. E à direita, as procuras pelo pronunciamento e do presidente. Próximo slide. Bem, a estratégia empírica, ele basicamente são dois modelos principais, né? Ele faz um modelo de efeito fixo de tempo e de localidade. O tratamento seria ser pró-governo e o dia da manifestação. Colocam lags de 10 dias para trás, 10 dias para frente. Essa variável X é um efeito iterativo de controle, se a população é rural e se é mais pobre, isso como se fosse um controle
invariante no tempo dos municípios, né, para dizer que ele é pró-governo, mas é um controle de características dos municípios que é invariante no tempo, né, como se não fosse o apoio político. Isso aí é uma outra variável independente. O que, para mim, soa um pouco estranho, né, porque esse tratamento que é só pró-governo, para mim, tem outras características envolvendo as populações que podem fazer ser consideradas pró-governo ou não, mas ele colocou como outro controle invariável independente. E essa variável ZD é as medidas de isolamento estabelecidas pelos estados. Como tem 2 eventos, isso aí perde a correlação com os dias de tratamento. O segundo modelo principal que eles fizeram foi um modelo de diferença em diferenças, né? E utilizaram apenas um dia de manifestação, e as variáveis são basicamente parecidas, né? Efeito fixo de tempo, localidade, a variável dano interativa entre ser um pouco mais pobre e mais rural, e as medidas de isolamento estabelecidas pelos estados, né? A única diferença é que é o beta de Diffie, né? Então você vai procurar. Próximo. Os resultados aqui, quando você utiliza o apoio do governo como se fosse um voto acima da mediana do Estado no presidente da República. Então, o resultado você tem uma diferença aí no isolamento estimado. Aí, gráfico, visual, você tem essa noção. E quando você pega só estados que foram favoráveis ao presidente Bolsonaro, os municípios já que são acima da média na votação, também você tem esse mesmo efeito, né? Você tem essa diferença aí visual, pelo menos de média. Eu acho que eles poderiam ter feito no trabalho apenas o isolamento e talvez tentar buscar algum tipo de quebra, um teste unitário, sei lá, qualquer coisa assim, para buscar algum tipo de quebra no isolamento em si. Poderia ser um caminho. Nas estimativas que eles fizeram, tanto agora como do próximo modelo, pode passar, João, por favor? Os coeficientes das variáveis, nas tabelas das variáveis independentes, você não eram significantes, né? Então, nos dias pré-tratamento, obviamente tem que ser algo em torno de 0, mas nos dias pós-tratamento deveria ser significante, né? Também não tinha poderiam talvez fazer algum teste, sei lá, se esses coeficientes eram diferentes daqueles outros, né? Um teste em grupo disso. Outro, para mim, talvez seja outra falha nisso aí. Outra falha, ou talvez outro, não diria falha, mas um outro caminho para investigar. Nesse gráfico é a diferença entre os grupos, né? O modelo de diferença em diferença, em que antes das principais manifestações, que são essas bolas pretas, você não tinha uma diferença entre grupos no nível de isolamento. Após as manifestações, que é algo exógeno, né? O presidente resolve fazer um discurso ou fazer uma manifestação, você tem, de fato, uma redução no nível de isolamento. Esse é, vamos dizer, talvez o resultado principal do estudo. Próximo, por favor, João. Entre os canais de transmissão, se você tiver uma presença de mídia, isso é um dado do IBGE, se o município tem cobertura de TV, isso tem um efeito um pouco maior. Se tem uma presença de atividade no Twitter nesse município também, porque a mensagem é canalizada. E quando tem uma base eleitoral do presidente, que é a presença de percentual maior de evangélicos na população, a redução do isolamento também é um pouquinho maior. Próximo. Bem, e a conclusão é que os líderes, de fato, eles têm um papel em disseminar a informação, né, coordenar ações e estabelecer normas sociais. A gente vê isso. Um discurso é basicamente algo exógeno, né? Se dá o discurso e você vê uma quebra na série, provavelmente teve algum efeito, né? Correlação não é causalidade, mas tem uma boa chance, né? Quando você tem um maior apoio político, isso faz sentido, né? Com a intuição, você tem um poder de persuasão maior, onde você tem uma base eleitoral maior. E, de fato, o principal resultado que eles encontraram é que teve uma redução do isolamento após as manifestações do presidente contra o isolamento social.
Ok, obrigado. Debatedores são Maria Salete e Matheus Cintrão. Você quer ir primeiro, Matheus, ou pode ir? Sabe? Bom, eu vou então. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quer ir primeiro? Acho que pode ser. Tá bom. Bom, boa tarde. O Sérgio até falou um pouco que talvez a metodologia não fosse a melhor, mas achei bastante interessante a metodologia utilizada. Não deu significativo, mas de fato o gráfico é bastante claro, assim, é difícil refutar aquele gráfico. Vocês nem falaram sobre isso, e eu acho que é uma crítica que eu ia fazer ao artigo. Eles passaram algumas páginas escrevendo um modelo teórico de infecção, não sei o que lá, e ficou largado ali. Eu não sei se foi impressão minha ou se realmente aquilo não foi usado para nada. Até que eu vi a opinião de vocês, se vocês acham que se aquilo contribuiu em alguma coisa. E me parece, falando ainda disso, me parece que ele tentou usar isso para relacionar o aumento de infecção com a redução do isolamento. Eu achei que era mais fácil ver um artigo científico. Eu acho que tem mais de um falando sobre isso. De qualquer forma. E um ponto que me pareceu, eles jogaram toda essa causalidade na explicação teórica na redução da percepção de perigo. E eu achei que podiam ter trabalhado um pouquinho mais em canais de transmissão. Até que a gente viu aqui em irracionalidade, né? Alguma coisa tipo, o cara vai quebrar isolamento só para protestar, para apoiar o presidente, coisa do gênero. Achei que poderia ter trabalhado mais em canais de transmissão. Eu pensei em pelo menos dois, né? Que seria esse protesto e uma validação de comportamento. Até tive isso. A gente vê isso na prática, né? Quer dizer, a pessoa já não está ligando para o isolamento, mas está fazendo porque vai que me prendem, vai que me multam. E quando o presidente chancela, tipo, então beleza, então eu posso fazer. Então, às vezes, é só uma validação de comportamento. Mas só um comentário, não sei se vocês concordam com isso, que talvez pudesse ser explorado mais canais de transmissão. Mas fora isso, eu achei bastante completo o artigo. Realmente parece que ele controlou qualquer coisa que pudesse imaginar ali. Obrigado. João, posso ir, né? Você quer comentar depois? Não, tem a Maria Salete também. Eu tenho que esperar. Perdão. Queria parabenizar pela apresentação, foi muito bacana. Quando eu estava lendo um artigo, o que eu pensei é o seguinte, né? Ele mostra como as palavras de um líder podem impactar o comportamento, mas quando você realmente tem um governo engajado, né, em promover, seja lá medidas de isolamento, seja vacinação, isso não acontece. Né? Por mais que o artigo ele foque nessa medida de isolamento, o que eu pensei foi na vacinação, né? O que estava acontecendo nos Estados Unidos, que você tinha o governo Biden, né? Você tinha uma tentativa do governo de promover a vacinação para jovens, principalmente nessa faixa de 12 e 17 anos, mas mesmo assim a vacinação ela continuava muito baixa, né? Até mais ou menos julho, só 25% dos adolescentes entre 12 e 15 anos estavam completamente vacinados. E eu achei que foi interessante a estratégia do governo, né? Para quem chegou a acompanhar, né, o chefe na área de aconselhamento médico do governo Biden, o Dr. Anthony Fauci, ele teve uma estratégia de, a gente está aqui tentando aumentar, né, a taxa de vacinação dos adolescentes e você não está tendo resultado. Então, eles pensaram em chamar talvez alguém que pudesse, né, que os adolescentes se identificassem, que pudesse trazer resultados positivos. E aí foi a ideia de trazer a Olivia Rodrigo. Para quem não conhece, ela é uma cantora adolescente, ela tem acho que 17, 18 anos, e ela viralizou nesse período de quarentena, ela era atriz da Disney, ela lançou um álbum, e ela atingiu um sucesso mundial, né? E principalmente bem conhecida nessa faixa etária. Então, eles convidaram ela para discursar na Casa Branca, falando sobre a importância da vacinação em adolescentes. E aí eu achei alguns dados interessantes, né? Porque você tinha um esforço muito grande de promover essa vacinação, vários jornais nacionais, até, por exemplo, jornais, por exemplo, New York Times, o Washington Post, que postavam constantemente, mas a probabilidade, né, de um adolescente seguir essas páginas, acompanhar isso é bastante baixa, né? Então foi bastante interessante. Uns números que eu achei interessante foi, por exemplo, quando no Instagram do Biden ele anunciou que a Olivia Rodrigo ia para a Casa Branca, em questão de minutos, o nome dela apareceu entre os mais listados no Twitter. Eles fizeram, o Los Angeles Times, uma matéria bastante interessante sobre isso.
E aí ela discursa, né, no dia 14 de julho, e não só discursa, como também você tem um pronunciamento oficial do governo de toda uma campanha de vacinação com o nome dela. E aí é bem interessante, por exemplo, o discurso ele foi gravado, colocado no canal do YouTube do Washington Post, teve mais ou menos 86 mil visualizações. O Biden repostou também a foto com ela e um textinho falando sobre a importância de se vacinar e os riscos da não vacinação em adolescentes, e chegou a ter 1 milhão de curtidas. A Olivia Rodrigo repostou esse vídeo, né? E no Instagram dela esse número chegou a quase 6 milhões. Então você vê a diferença de impacto, né? Ela basicamente tem cerca de 28 milhões quando você considera toda a plataforma. Então eu achei muito interessante essa estratégia do governo, né? Você teve toda uma campanha com vídeos dela respondendo perguntas, ela sempre acompanhada ou do Biden ou do Dr. Antony, né? Então eu achei bem interessante essa estratégia do governo, né, para impactar a vacinação de adolescentes. Ok, obrigado. Deixa eu perguntar se alguém mais quer fazer. Tem espaço para mais uma. Várias pessoas fizeram comentários sobre esse trabalho. E só notar também, o Daniel da Mata foi aluno da economia. Eu acho que ele fez economia brasileira, inclusive, se não me engano. O que quer dizer o quê? Quer dizer que daqui a 5 anos eu quero estar apresentando o trabalho de vocês na aula de economia brasileira. Então, você tem que começar a trabalhar. Então tá, então os apresentadores podem responder aos comentários. Apenas rapidamente 2 observações aqui. A primeira em relação ao comentário da Salete, obrigado pelo comentário. Há um paper recente do Leonardo Bustin, que eu acho que já foi aluno aqui, né, do programa chamado LEO-SS, que fala do efeito positivo, né, de transmissões na TV em relação ao comportamento em relação ao Covid, né? Então corrobora bastante essa sua observação, né, muito parecida. E também agradecer ao Matheus pelos comentários, percepções dele, bem parecido com a minha, de certa forma. Eu só fui um pouco mais rígido porque tinha que ter alguns ressalvas. Mas a questão do modelo teórico, ele numa versão, ele colocava dentro do próprio artigo, num segundo versão, que foi a última que a gente usou, que foi de março de 2021, ele jogou para o apêndice. E aí, por causa disso, a gente achou também que boa parte do exercício é um exercício empírico mesmo, acho que é o core do artigo. Então, a gente preferiu focar nesse assunto. Acrescentando também, se eu entendi certo, o que o Matheus falou, é Matheus mesmo, né, que comentou a respeito da inclusão do número de casos, né, porque o que os autores tentam medir é o efeito sobre isolamento, e não necessariamente sobre o número de casos. Então, uma coisa assim que eu tinha pensado é que nesse estágio inicial da pandemia, ela ainda era restrita a principalmente cidades e grandes cidades no mundo, antes dela incluir. Então, talvez se tivesse incluído alguma variável que medisse o número de casos ou de mortes, talvez ainda teria esse problema de estar captando só em lugares, grandes centros urbanos, que tem uma certa tendência a votar mais que teve uma certa tendência a votar mais no presidente, por exemplo. Então, isso poderia atrapalhar. Com relação ao modelo teórico que o Sérgio falou, mas ele tinha falado mais alguma outra coisa que eu não estou lembrando. Muito legal o comentário da Maria Salete, e lá nos Estados Unidos, assim, acho que isso até é uma forma de corroborar essa literatura, assim, da limitação da influência de um certo líder, né? Por exemplo, o Biden, mesmo sendo presidente, pela polarização lá nos Estados Unidos, ele tem uma influência limitada, e parece que o movimento anti-vacina estava restrito mais aos eleitores republicanos. Então, isso mostra como que existe um certo limite da influência do líder, né? No caso do nosso paper, a influência era limitada aos eleitores do Bolsonaro em 2018, né? E grupos específicos, ele testou religião, né? Que está relacionado ao apoio dos evangélicos também. Então, acho que isso é bem interessante. Acho que é isso que o pessoal comentou aí. Ok, obrigado. Eu não conhecia esse caso de Olivia Rodrigo,
nem sei, nunca tinha ouvido falar, mas esse caso é muito parecido com o Joseph Henrich, que a gente leu, lembra que ele fala sobre aprendizado social, que nós, evolucionariamente, nós copiamos muitos outros, e quem que a gente copia? A gente tem estratégias, ou você escolhe o mais competente, o mais rico, o que os outros estão copiando, ou o mais parecido com você. E ele tem um trabalho que ele mostra que quando tem assim um ator ou jogador de futebol, uma coisa latino que se suicida, ou um chinês, ou uma mulher negra conhecida que se suicida, o número de suicídios de pessoas daquela tipo de pessoa, do sexo e raça e parecido, aumenta muito parecido. Então é engraçado, até um negócio radical como suicídio, a gente tem a tendência a imitar esse tipo de coisa. Então tá bom. Último trabalho hoje, o último trabalho da disciplina é um trabalho do João Pedro Ehringer. Não tem debatedor nesse trabalho, então preste atenção, ver se vocês, não sei se vocês não leram, de ver uma pergunta, e talvez nós tivemos um outro trabalho sobre lei de falências. E, então, quem apresentou o trabalho de lei de falências talvez possa agir como debatedor desse aqui. Então, vamos em frente. Oi, tá dando para me ouvir? Sim. Ok. Eu estou em duas chamadas porque o microfone do meu computador não está funcionando. Deixa eu ir para o começo aqui. Está aparecendo em tela cheia? Está começando a aparecer, sim. Ok. Tá, eu vou apresentar esse trabalho aqui, da Júlia Fonseca e do Bernardo Van Dornick. Ele é um job market paper, né? É um daqueles trabalhos para quem está terminando o doutorado agora. A Júlia Fonseca, que é a doutoranda, e o Bernardo Van Dornick, que é um funcionário do Banco Central. O objetivo desse trabalho é estudar os impactos daquela reforma legal de 2005, né, sobre a recuperação judicial de empréstimos não pagos. E ele é um pouco diferente daquele outro trabalho que a gente viu no começo da disciplina, porque esse trabalho daqui ele se concentra sobre a reforma favorecer os direitos de propriedade dos credores, né? O outro trabalho era mais sobre custos de transação, né? Porque com a reforma a recuperação subiu de 0,2% para 12% de recuperação. E ele também se concentra mais nas firmas que não conseguiam ter acesso a crédito antes, né, ao invés das cortes judiciais estarem congestionadas ou não. E esse trabalho daqui também olha os impactos mais no mercado de trabalho, a partir desses dados, a partir dessa reforma. A abordagem, então, que eles fazem é um modelo neoclássico de 2 períodos, né, em que as firmas têm que escolher quanto que elas investem com fundos próprios e quanto que elas conseguem investir com fundos externos. E, empiricamente, eles vão fazer um quase experimento, né, considerando os diferentes graus em que as firmas estão restritas ao acesso ao crédito e as firmas que estão menos, né, que conseguem ter mais acesso ao crédito vão servir de grupo de controle. O marco teórico assim, é um modelo neoclássico, né? E com as firmas que têm poder de mercado, né? Elas atuam como monopólio. E outra hipótese também é que capital e trabalho especializado, né? Os trabalhadores que têm mais qualificação, que têm pelo menos um tipo de curso de ensino superior, são parcialmente complementares, né? Daqui a pouco a gente vê a função de produção e vai ficar mais claro isso. Então, por quê? Isso significa que a acumulação de capital tem efeitos diferentes, né, sobre a demanda de trabalho, né, dependendo se o trabalhador é qualificado ou não. E também os trabalhadores possuem preferências idiosincráticas por postos de trabalho, né? Então, as firmas estão atuando como monopsônio nesse caso. Mais para frente, a gente vai ver essa equação, vai ficar mais clara. A tecnologia é essa função de produção aqui, né, que é como se fosse uma elasticidade de substituição constante dentro da outra, né? Então, aqui o S é o trabalho qualificado, o K é o estoque de capital que a firma usa, e é como se eles se juntassem dentro de uma outra CS para gerar um fator de produção.
Isso significa, então, que capital e trabalho com habilidade, no trabalho qualificado, são complementares se o sigma aqui for maior do que o rho, porque, então, essa CS de dentro ela é uma função de produção com retornos crescentes de escala. A oferta de trabalho é isso aqui, né? O S é o trabalho qualificado, o N é o trabalho sem qualificação maior, e o Bzinho é o salário de reserva, né? O salário que abaixo do qual os trabalhadores não estão dispostos a trabalhar naquela firma específica, por isso que tem esse índice I. E o beta é a elasticidade da oferta de trabalho. Os mercados financeiros, eles modelam desse jeito aqui, né? Que o A é o tanto de capital que as firmas usam, que é financiado com fundos próprios. Então, a diferença entre o estoque de capital total utilizado e o A é o quanto que as firmas estão precisando fazer de empréstimos para financiar o investimento delas, né? E eles têm que obedecer essa restrição orçamentária aqui. Se você faz algumas manipulações, você chega nessa segunda inequação aqui, né? Então, ou seja, esse lambda, que depende da taxa de juros e da taxa de recuperação dos empréstimos, ele é o grau de alavancagem que as firmas conseguem ter. Então, significa que quanto maior a taxa de recuperação dos empréstimos, mais as firmas conseguem se alavancar e, portanto, investir mais. O problema da firma é resolver esse problema aqui, né? E elas atuam como monopólio, está aqui a curva inversa de demanda, a curva inversa de oferta, aliás, a curva de oferta de trabalho, os dois tipos de trabalho, sujeito àquela restrição orçamentária, e esse aqui é o multiplicador lá do lagrangiano. As condições de primeira ordem são essas, né? Então, o salário que a firma decide ofertar é uma média ponderada entre o salário de reserva do trabalhador e a receita marginal, né, de ter uma unidade a mais de trabalho. E o peso que pondera é esse aqui, dado pela elasticidade da oferta de trabalho. A condição de primeira ordem para o capital é isso aqui, né, que a receita marginal do capital tem que ser igual à taxa de juros, mais a taxa de depreciação, mais esse multiplicador de Lagrange, né, e isso aqui vai ser importante depois para definir os grupos do experimento. Aí eles estimam os parâmetros, porque isso é importante para garantir que a narrativa que eles estão construindo tem um realismo mesmo, né? Para garantir que existe essa complementariedade entre capital e trabalho socializado. Eles tiram o segundo termo da série de Taylor da função de produção né, para sigma e rho, dá essa equação aqui, eles estimam, e a conclusão é de que realmente isso existe essa complementariedade para os dados da economia brasileira. Então, as previsões do modelo são o quê? De que as firmas que não conseguiam ter tanto acesso ao crédito vão passar a investir mais, né, com a reforma. Então, nessas firmas, a produtividade, o aumento de produtividade marginal do trabalho qualificado vai aumentar mais, então elas vão contratar mais trabalhadores qualificados e a remuneração desses trabalhadores qualificados em comparação com os trabalhadores que não têm qualificação vai aumentar. Os dados que eles usam é o registro de crédito para empréstimos que estão acima de R$55 mil, que os bancos comerciais registram junto ao Banco Central, né, que tem uma frequência trimestral. O relatório anual de informações, o RAIS do Ministério do Trabalho, que permite que você acompanhe o trabalhador ao longo do tempo e também dá algumas características pessoais, como nível de educação, idade, sexo e etc. E a pesquisa industrial anual da empresa, a PIA do IBGE, que dá informações operacionais como custos, receitas e tudo mais, para firmas que tenham mais de 30 funcionários ou com um faturamento anual maior do que $300 mil. A estratégia empírica, então, é fazer um quase experimento, né?
que as firmas que não tinham problema de acesso ao crédito elas vão acabar servindo como grupo de controle. Porque a hipótese é de que as firmas que não conseguiam ter acesso ao crédito vão estar expostas diferentes, vão sofrer efeitos diferentes, né, quando a reforma acontecer. A definição dos grupos, então, eles estimam essa medida aqui, e essa medida, nessa equação aqui, o θKJ, ele é a elasticidade da produção em relação ao capital, né? O PQ é o valor total da produção, o K é o estoque de capital total que a firma tem, e o 1 sobre esse MIJT é 1 sobre o markup da firma, que naquele problema de monopólio é o 1 menos 1 sobre a elasticidade da demanda, menos a taxa de juros, né? Eles tiram essa elasticidade aqui porque a produtividade marginal do capital não dá para observar diretamente. E o que acontece? A teoria, né, diz que uma firma que otimiza, que maximiza os lucros, vai usar capital para produzir até que essas duas medidas se igualem. Então, se esses dois valores não estão se igualando, isso significa que a firma não está conseguindo investir tanto quanto ela gostaria, tanto quanto ela poderia, né? Então, eles separam as firmas em grupos, né, em 4 quartis, de acordo com essa medida. O modelo do experimento é isso aqui, né? Em que o log de YT é o resultado em questão, eles vão usar vários resultados, e você tem aqui uma dummy de antes ou depois da reforma, e a dummy identificando se a firma estava no primeiro, no segundo, terceiro ou quarto quartil. O primeiro quartil são as firmas com a menor medida nisso aqui, e as do quarto quartil são as com a maior, então são as que estão tendo mais problema de acesso ao crédito. O K é um vetor de efeitos fixos e o θT é um vetor de tendência temporal. Então, para os resultados, a gente tem que, após a reforma, as firmas do último quartil experimentam maior acesso ao crédito em relação ao grupo de controle, e é um resultado que é estatisticamente significante mesmo se você tomar os municípios e os tipos de indústria, né? Ou seja, não é algo específico do município nem do tipo de setor que a firma está. Está aqui a tabelinha, né? Esses 3 asteriscos são significância a partir de 1%, né? Assim, os últimos quartil aumentam em torno de 7% em comparação com o grupo de controle. O xizinho aqui embaixo são os efeitos fixos, né, para cada firma. Quanto à composição do emprego, as firmas que tinham menos acesso ao crédito passam a empregar também mais trabalhadores qualificados e o prêmio da qualificação se eleva após a reforma. As firmas do último quartil também empregam mais trabalhadores em gerenciamento e em cargos com alguma formação mais técnica, né? Engenheiros, profissionais de saúde, ensino e etc. E o retorno pela qualificação também aumenta mais nas firmas do último quartil em relação ao grupo de controle. E pelas estimativas deles, né, pelos estimadores do modelo, isso explica em torno de 60% da diferença entre as firmas do último quartil e do grupo de controle. Está aqui a tabelinha, dá para ver que os estimadores vão perdendo significância estatística quanto mais você se aproxima do grupo de controle, né, das firmas do primeiro quartil, né, os efeitos fixos da firma e os efeitos fixos temporais também estão aqui. Skill e unskill, a primeira coluna aqui são os trabalhadores que têm qualificação em relação aos que não têm. Managers são os cargos de gerenciamento, os professionals são aqueles cargos técnicos, né? E o skill premium é a diferença entre trabalhador qualificado e não qualificado. Quanto aos rendimentos do trabalho, as firmas do último quartil também aumentam a folha de pagamentos, né? Que elas oferecem aos trabalhadores e também o rendimento médio por trabalhador, né? E
e o aumento é maior ainda para os trabalhadores que continuam na mesma firma depois da reforma. Está aqui a folha de pagamentos, né? Um aumento de 8,6% nas firmas do último quartil, de rendimentos médios também de 2,2%. Os incumbentes são os trabalhadores que estavam na firma antes da reforma, e você acompanhou o cara para outro lugar ou não, dependendo se ele continuou na mesma firma ou não. Os stayers são os que continuaram na mesma firma, então eles conseguiram ter uma remuneração maior ainda se eles continuaram na mesma firma, e dá para ver que vai perdendo significância estatística, né, e até deixando de ser positivo quanto mais você se aproxima do primeiro quartil. O volume de emprego, as firmas do último quartil também aumentam, passam a empregar mais pessoas, né, e tanto por aumentar o número de contratações, quanto por diminuir, né, por menos demissões no quadro de funcionários delas. E as firmas do último quartil também conseguem pegar trabalhadores que estavam em firmas que tinham mais acesso ao crédito antes da reforma, que é esse share poach aqui. Está aqui, as firmas lá do último quartil aumentam, contratam mais pessoas, né? Aliás, aumentam o número de empregados, porque também contratam mais pessoas, e também porque diminui os terminations. Esses terminations são tanto as pessoas que se demitiram, quanto as pessoas que perderam o emprego, né? Que foram demitidas. O share poach, quanto elas conseguem contratar de trabalhadores que estavam no primeiro e no segundo quartil, né, acima da mediana, né, aliás, abaixo da mediana. E, quase que por último, tem aqui o resultado de investimento, né, que as firmas do último quartil também aumentam o investimento delas em relação ao total de ativos que possuem. Também aumentam a produção total e o valor adicionado do trabalhador. Esse resultado sugere que realmente o que está gerando essa dinâmica no mercado de trabalho se deve a um aumento do investimento que as firmas conseguem fazer. Aqui a tabelinha, né? De novo, vai perdendo significância estatística e vai deixando de ser tão positivo quando se aproxima mais do primeiro quartil, né? Com investimento em relação ao total de ativos, produção total e valor adicionado do trabalhador. E o último resultado é o resultado da produtividade agregada, que eles estimam um aumento de produtividade com uma equação lá que eles separam em duas partes, né? Uma é o aumento na eficiência técnica e o outro é o aumento na produtividade que veio com a realocação de fatores de produção. Eles dividem a base de dados, então, em dois períodos, né? De 2000 a 2004, que é anteriormente à reforma, e de 2005 a 2010, que é depois da reforma. A produtividade agregada, nessa medida que eles fizeram, cresceu em 5,5%, sendo que todo o aumento positivo veio da realocação de fatores, né, com a reforma, que a reforma causou. Porque a eficiência técnica estimativa deles é de que teve uma queda de 2,9%. Além disso, eles também fazem uma simulação numérica com o modelo que eles constroem e chegam a uma conclusão que, pela simulação numérica do modelo, o aumento de produtividade corresponde a 2% do que é o total 2% na simulação numérica, perdão. E isso corresponde, então, portanto, a 36% do aumento observado de produtividade. As conclusões. A reforma de 2005 levou a taxa de recuperação de 0,2% para 12%, né? Esse aumento na taxa de recuperação fez com que firmas que não conseguiam ter tanto acesso ao crédito aumentassem o investimento delas, né, comparando com as firmas que conseguiam ter um bom acesso ao crédito antes da reforma. Dada a hipótese de que existe complementariedade entre capital e trabalho especializado, o aumento no investimento eleva a produtividade marginal do trabalho especializado, o aumento da produtividade marginal nesse tipo de trabalho é maior do que nos outros tipos de trabalho, né? Então, vão contratar mais trabalhadores com algum tipo de qualificação a mais. E
Portanto, era de esperar que para as firmas com menos acesso ao crédito antes da reforma, elas passassem a empregar mais trabalhadores com algum tipo de especialização e qualificação. Os dados do experimento favorecem essa interpretação, já que a gente tem um aumento da participação de trabalhadores qualificados nas firmas, né, que não tinham tanto acesso ao crédito, e também é o retorno da qualificação, né? Quer dizer, a diferença entre a remuneração do trabalhador qualificado comparado com os outros tipos de trabalho aumentou. E também o impacto, além do impacto no mercado de trabalho, a simulação numérica do modelo dá uma estimativa de aumento de 2% da produtividade agregada na economia, né, que é 36% do aumento observado no período. É isso. Acabei. Ok, obrigado, João Pedro. Nós não temos um debatedor oficial, se eu não me engano, mas alguém tem algum comentário sobre esse trabalho aqui? Para a gente concluir a disciplina? Deixa eu fazer então que eu não li esse trabalho eu li só um pedaço dele, mas vendo você apresentar, esse me parece ser um exemplo raro, é uma reforma que deu certo. Pelo que eu consegui entender, ela teve impacto. A gente teve aula de why policies fail, e lá estou dizendo que tudo vai dar errado sempre, mas essa aqui não, né? Essa aqui é uma reforma, deu certo, melhorou, e para mim não está óbvio que alguém perdeu. Então, era uma reforma que a disciplina é um pouquinho isso, que a eficiência, se tiver uma mudança de Pareto que possível, ela deve acontecer. Esse é e a gente na disciplina mostrou que não necessariamente vai acontecer. Tem todo tipo de empecilho, de custos de transação, pobreza, complexidade, cultura, liderança, egodicidade. Mas eu estou certo em dizer que esse é um caso em que foi uma reforma que veio, funcionou, e será que tem mais a fazer nessa área aí também? É porque também a situação antes da reforma, se você for ver essa medida aqui, é porque estava tão ruim que era difícil piorar, né? 0,2% de recuperação que os credores conseguiam ter, né? Então, tem espaço para fazer mais reforma aí nessa área ainda, para melhorar ainda mais isso? Aí eu já não sei. Demorou anos para fazer essa reforma. Eu lembro que no primeiro artigo que discutia essa reforma foi o quê? Foi mais de 20 anos, mais de uns 15 anos que o pessoal ficou discutindo, né? Então, é complicado. Então, tá bom. Então, vamos... Professor, só que eu e o Alan que apresentamos esse primeiro artigo, e eu lembro que lá eu mostrei os dados. Esse dado, inclusive, que ele está falando 0,2 para 12, é aquele dado que eu estava falando na aula passada, que vem do Doing Business. Que o Doing Business continuando, você não tem mais essa informação. Se tiver uma outra reforma, quiser analisar isso, alguém vai ter que bolar de alguma forma uma nova survey para investigar isso. E lá eu compilei alguns dados do Doing Business e mostrava que mesmo com esse aumento bastante grande, ainda o Brasil tem uma recuperação de garantia bem baixa para o padrão internacional, mesmo entre países subdesenvolvidos. Ok. Então tá. Então, bem na hora a gente acabou, e com isso a gente fecha a disciplina. Parabéns para todos que aguentaram até o fim. E, que nem eu falei, eu vou mandar amanhã, algum momento amanhã, eu mando via e-mail para vocês a prova, e vocês vão ter mais ou menos uma semana para entregar isso. E a gente fecha. Então é isso. Então tá, até a próxima vez que a gente se encontrar por aí. De preferência na própria UNB. Professor, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Quero deixar meu agradecimento também, professor, e para todo mundo. Um abraço, foi um prazer estar com vocês aqui durante esse semestre. Obrigado. Obrigada, professor. Tchau para todos.